Oi pessoal, nesse vídeo eu começo a ensinar para você a técnica de integração por partes. Então, pega duas funções deriváveis, f e g, e calcula a derivada do produto, usando aquela fórmula que você já conhece, fg' mais gf'. Aí eu faço o seguinte, integro do lado de cá, integro esse e integro esse aqui. Veja, esse lado direito aqui é bem fácil de integrar, porque é a integral de uma derivada. A integral de uma derivada te dá a própria função, mais a constante. E agora eu pego essa integral de gf' aqui e jogo para o lado de cá. Quando eu faço isso, eu chego na seguinte fórmula. Integral de fg' é igual a f vezes g, que é esse termo azul aqui, menos a integral de gf', que foi a que passou para o lado de lá. A constante, pessoal, k, eu omiti porque ela está embutida nessa segunda integral indefinida aqui. Essa fórmula, que claramente é verdadeira, ela é chamada fórmula de integração por partes. Quando você olha para ela, ela parece não te dizer muita coisa. O objetivo do vídeo é mostrar, usar essa fórmula através de exemplos que, de fato, ela vai te ajudar bastante no cálculo de integrais. Antes de te mostrar os exemplos, deixa eu só fazer uma brincadeira aqui que, do mesmo jeito que eu fiz na mudança de variáveis, tem uma maneira mais simples de enxergar essa fórmula. E essa maneira é a seguinte, ó. Eu vou chamar de u essa função f aqui, tá? Vou chamar esse cara aqui de u, então esse aqui é u. E vou chamar de v a função g de x. Essa aqui é a v, portanto essa aqui é a v. E agora perceba o seguinte, se u é igual a f de x, quem é o du dx? Quando eu derivo f de x da f', né? E aí eu posso fazer a mesma brincadeira que eu fiz na mudança de variáveis, tá? Faz de conta que esse dx esse du dx é uma fração, para concluir que du eu posso escrever como sendo f' de x dx. Então, no lugar desse f' de x dx, eu posso escrever du. E fazendo a mesma coisa para o v, o g' de x dx é o dv. E aí eu chego nessa outra maneira de escrever a fórmula de integração por partes. A integral de u dv é igual a 1 vezes v menos a integral de v du. Vamos tentar usar essa fórmula para resolver essa integral aqui, x exponencial de x. Veja, a ideia qual é? Eu vou enxergar essa integral assim, como o lado esquerdo da minha fórmula de integração por partes, integral de u dv. Então, esse troço x exponencial de x dx eu tenho que escrever como sendo u dv. Uma maneira seria essa, eu vou chamar u de x e dv da exponencial de x dx. Porque quando eu multiplicar, u dv dá x exponencial de x dx. Então, essas duas coisas ficam iguais. Tá legal? Muito bem, faço isso e agora eu quero aplicar a fórmula de integração por partes. Qual é a fórmula? A fórmula está em azul aqui. Integral de u dv, uv menos integral de v du. O u dv, essa integral, nós já vimos que é a integral de x exponencial de x. Né? Eu escolhi o u e o dv para isso aqui acontecer. Agora eu tenho que calcular o lado direito. Para isso, perceba que eu tenho que descobrir, né, quem é o v e quem é o du. Como que eu descubro o du? O du é mais fácil, porque se u é x, du dx é 1, a derivada de x é 1, e, portanto, o du é o dx. Passo para cá, né? E o v? O v não é difícil, é um pouquinho mais complicado, mas não é difícil. Se eu tenho o dv, eu integro o dv, porque v é a integral de dv, né? A integral de 1 dv é v. Mas a integral da exponencial é fácil, é a própria exponencial. Eu não vou colocar a constante aqui porque ela vai sumir lá na conta final, tá bom? Agora eu substituo todo mundo aqui, ó. V, u está aqui, v está aqui, menos integral de v du. V está aqui, du está aqui. Aí eu saio de uma integral, que é essa aqui, para cair em outra integral, que é essa, que você espera ser mais simples. Nesse caso é mais simples, a integral da exponencial te dá a própria exponencial e, portanto, você resolve aí a integral de x exponencial de x dx
é essa aqui, x exponencial de x menos exponencial de x mais a constante. Tá legal? Se você quiser checar o resultado, basta derivar esse lado direito, fazer as contas e ver que vai dar x exponencial de x. Claro, você vai dizer o seguinte, poxa, mas como que você sabia que o u era o x? Por que você não escolheu assim, ó, u igual a exponencial de x e dv igual a x dx? Essa é uma escolha possível, porque quando eu fizer u dv, vai dar em troço que eu queria integrar lá. Vamos ver o que aconteceria com essa escolha. Então, se eu chamar u da exponencial, quem é o du dx? É a própria exponencial, portanto, du é a exponencial de x dx. Quem é o dv? Se eu chamei de se esse cara é exponencial, o dv é x dx. Quando eu integro x dx, dá x2 sobre 2. Substituo tudo na fórmula de integração por partes e sou levado a essa integral aqui. Mas essa integral aqui não parece mais simples, né? Aumentou a potência aqui e tal. Então, isso parece não ter sido uma boa escolha, tá? Essa igualdade aqui, ela está correta, ela não está errada. Só que ela não te ajuda. Então, essa não foi uma escolha boa. Tá bem? Vamos fazer x ln de x agora. Vou chamar de u o logaritmo, dv o restante, x dx. Derivada do logaritmo é 1 sobre x, então du é 1 sobre x dx. O v eu sempre obtenho integrando o dv, então o v vai ser x2 sobre 2. Aplico a fórmula. Em azul você vê a fórmula, substitui todo mundo e veja que essa integral aqui, ó, quanto que fica? Menos v du, menos integral de v du. O que aconteceu com isso? Ó, isso aqui é menos a integral. O v é x2 sobre 2 e o du é 1 sobre x dx. Então veja que cancela esse com esse, por isso que apareceu essa integral aqui. Então essa foi a integral que restou para eu resolver. E essa é fácil, né? A integral de x sobre 2 é x ao quadrado sobre 4. Então funcionou. Essa foi uma boa escolha. Uma boa escolha é uma escolha que leva a uma integral mais simples. Veja, essa altura você vai falar, poxa, mas como que eu vou saber que é uma boa escolha ou não? Bem, você vai ter que treinar, tá, pessoal? Você vai descobrir fazendo os exercícios e treinando. Do mesmo jeito que acontecia na mudança de variáveis. Só que aqui tem uma vantagem na integração por partes, que é a seguinte. Perceba que escolher o u ou o dv é a mesma coisa. Uma vez que você escolheu o dv, o que sobrou é o u. Então, para essa integral, por exemplo, x ln de x dx, quais seriam as possibilidades para o dv? Você tem essas 4 possibilidades aqui, não tem outras, tá? Veja que o dx está sempre colado no dv, né? Para quando eu integrar, a notação fazer sentido. A primeira escolha deu certo, nós vimos, e essas duas aqui, que a princípio você poderia tentar, você imediatamente vai ver que elas não funcionam. E não funcionam por quê? Porque quando você vai descobrir o v, você tem que integrar o dv. E você não sabe integrar o x ln de x, é exatamente isso que você está querendo saber. E também não sabe integrar o logaritmo de maneira direta. Então isso mostra que as escolhas 2 e 3 você nem vai considerar. E essa última escolha aqui, dv igual a dx, será que ia funcionar? Bem, vamos tentar. Antes, né, deixa eu só destacar qual é a ideia desse slide. É te mostrar o seguinte, o cara que você escolhe para dv é um cara que você tem que saber integrar, tá? O dv é um cara que você tem que saber integrar. Por isso que eu já posso eliminar de cara essas duas possibilidades. Fico com essas duas só. A primeira já deu certo, vamos tentar a quarta. Então, se dv é dx, o v é bem facinho de calcular, dá a integral de 1 dx, que é x. E o du, quem é? Você deriva a derivada de x ln de x da ln de x mais 1. Aplica a fórmula de integração por partes. Quando você aplicar a fórmula, lembra? Fica u vezes v menos a integral de v du. Isso é o seguinte, menos, quem é v? X ln de x mais 1. Essa aqui, pessoal, é a nova integral. Essa é a nova integral. Ela tem 2 pedaços, tá? Quando eu fizer esse x vezes esse 1, dá a integral de x, que é fácil. Já calculei ela aqui, é x2 sobre 2. E tem uma outra, que é essa aqui, ó, quando eu faço x vezes ln de x, que me dá
esse termo aqui, ó, essa integral, x ln de x. E aí você fica triste. Fica triste porque você caiu na mesma integral, ó, na mesma integral que você queria fazer. Mas essa tristeza, ela tem que ir embora muito rápido, porque você tem que olhar, ó, que tem um sinal de menos aqui. Olha que bacana. Esse sinal de menos te salva, porque agora você pega esse termo inteiro, passa para o lado de cá, aí vai ficar a integral de x ln de x mais integral de x ln de x, que é 2 vezes a integral de x ln de x, né? Esse termo aqui vai desaparecer. E agora ficou legal, ó, basta passar o 2 dividindo. Então a integral de x ln de x é x2 sobre 2 ln menos x ao quadrado sobre 4. Aqui agora eu tenho que pôr a constante, tá, pessoal? Ela, quando eu apliquei a fórmula, ela estava embutida nessa integral. Mas como eu fiz, quando eu passei para cá a integral sumiu, eu boto a constante no final aqui. Então esse trambolho é uma primitiva do x ln de x. Tá legal? Então lembra, o dv é um cara que você tem que saber integrar. Essa integral aqui, por exemplo, do ln, se eu te falo, olha, é por partes, usa integração por partes, aí não tem dúvida. A única escolha que faz sentido é chamar o dv de dx. Porque se você chamar o dv de ln de x dx, você não vai conseguir achar o v, porque você não sabe integrar o ln. Aí você faz a integração por partes, é bem simples essa conta, vai chegar nisso aqui e olha a integral que você é levado. Essa aqui, ó, que é uma integral tranquila, né? Cancela, dá 1, dá a integral de 1 é x. Então a primitiva do logaritmo é x vezes o logaritmo menos x, mais a constante. Tá legal? Bem, a gente vai treinar, tá? Vamos treinar mais essa integração por partes, mas para agora, o vídeo já está longo, eu vou deixar você com uma tarefa simples aí. Tenta calcular essa integral integrando por partes. Tenta por partes. Veja que aqui aquele truque inicial do dv não ajuda muito, porque você sabe integrar tanto o x quanto o seno de 2x. Mas basicamente são duas possibilidades. Então, escolhe uma, tenta e vê se dá certo. Se der errado, tenta a outra. Então dá uma pausa aí, faz o exercício e confere comigo depois. Pausa. Pronto, ó. A melhor escolha, a escolha boa é chamar u de x. Aí o dv é seno de 2x. Você vai cair nessa integral do seno de 2x, que tem que fazer uma mudançazinha de variáveis, é menos meio do cosseno de 2x. Aplica a fórmula de integração por partes, funciona, porque a integral que resulta é o cosseno de 2x, que você sabe fazer também, né? A integral do cosseno de 2x é seno de 2x sobre 2. Então, esse aqui é o resultado final. Se você escolheu o contrário, chamou u de seno de 2x e o dv de x, aí ficou ruim, porque você vai cair depois numa integral que envolve x ao quadrado, que multiplica um cosseno, tá? Então, essa seria a escolha boa, tá? Não fica preocupado, você vai ter que treinar isso aí para aprender. A gente tem mais um encontro aí para treinar mais essa técnica. A gente se vê lá. Tchau, tchau.